Bem, amigos do terror e sobrenatural, tudo tranks? Hoje o Universo Sombrio traz para vocês os contos de terror animados, com o relato Nunca mais vou usar o Tinder. Bora para o Badu! Há alguns anos, experimentei o Tinder pela primeira vez aos 25 anos. Embora muitas mulheres da minha idade já tivessem experimentado o Tinder ou algo parecido, eu não estava solteira desde os 17 anos. Casei-me com meu ex-colega de escola 6 anos depois, tivemos um filho e eu estava feliz. Mas nos últimos anos, as coisas mudaram. Ele começou a se afastar da família e a ter atitudes violentas. Lutei para manter nosso relacionamento, mas o abuso se tornou mais frequente e intenso. Chegou a um ponto em que peguei nosso bebê e saí de casa no meio da noite. Minha mente estava doente e meu coração estava machucado. Foi um período muito difícil na minha vida. Alguns meses após a separação, eu já tinha uma nova casa, um novo emprego e um renovado sentido de vida. Estava começando a me abrir e podia sentir minha cura. No entanto, estava me sentindo sozinha. Estava me ajustando à custódia compartilhada e passava meus fins de semana sozinha. Não queria pular para um relacionamento, mas queria experimentar algumas coisas que havia perdido durante meu relacionamento de 8 anos. Foi quando conheci Luciano. Ele era um cara comum e despretensioso. Ele era bonito o suficiente, mas não tão atraente que eu me sentisse insegura. Luciano e eu compartilhamos alguns interesses, como cerveja artesanal e trilhas, e ele tinha um senso de humor que eu gostava. Concordamos em nos encontrar em um restaurante local, e eu estava tão nervosa, era meu primeiro encontro em 8 anos. Vesti meu vestido mais bonito, me maquiei e segui para o encontro. Enquanto esperava no restaurante, minhas mãos estavam suadas, meu coração estava acelerado e comecei a questionar a mim mesma. Ele chegou, e tudo foi meio estranho no começo. Pedimos nossas primeiras cervejas e começamos a quebrar o gelo. Assim que a euforia do álcool começou a agir, nossa conversa decolou. Relaxamos na companhia um do outro, e o resto da noite transcorreu sem problemas. Sugeri irmos a um bar com karaokê. Ele riu sobre como não gostava de karaokê, enquanto eu sou uma grande fã. Mesmo que eu não seja uma superestrela, passei bastante tempo em corais e posso cantar uma ou outra música. Um dos meus passatempos preferidos nos finais de semana era ir ao karaokê e soltar a minha voz. Colocar toda a energia para fora. Consegui convencê-lo a ir comigo, cantamos a noite inteira e flertamos descaradamente. Terminamos a noite em sua caminhonete atrapalhando-nos com botões e zíperes, corações acelerados de excitação. Era exatamente o que eu precisava. Trocar mensagens de texto sobre outro encontro se tornou uma prática comum. Eu gostei do nosso primeiro encontro e gostava de não sentir uma conexão profunda com ele. Era divertido, e era só isso, porque meu coração não estava envolvido. Decidimos em nosso segundo encontro que iríamos nadar em um rio que serpenteava pela nossa cidade. Estacionamos sua caminhonete laranja no final do percurso e tiramos as garrafas de mergulho da minha caminhonete. Acordamos que ele prenderia minha chave de caminhonete com a dele em um bolso de sua bermuda e me deixaria em casa em minha caminhonete depois. O calor do verão aquecia nossa pele, e a água fresca e nítida nos banhava os pés. As tardes passavam enquanto flutuávamos pelo rio. Quando chegamos ao final, voltamos para minha caminhonete. Mas quando Luciano alcançou o bolso, seu rosto afundou. Ele me olhou e disse que minha chave havia sumido. Eu ri, achando que era uma piada, mas ele insistiu que não era. A gravidade puxou meu estômago, e comecei a entrar em pânico. Era a única cópia da chave da minha caminhonete, e eu a tinha levado para o rio. Senti-me tola e preocupada com como conseguiria uma nova chave se não a encontrássemos. O rio era longo, e tínhamos boiado por horas, parando em vários lugares para nadar. Ele se ofereceu para me levar para casa, e eu aceitei. Durante a viagem, planejamos nos encontrar no dia seguinte para procurar minha chave nos lugares em que havíamos parado. Passamos a tarde seguinte mergulhando em buracos de natação com pouca esperança de que veríamos minhas chaves novamente. Tínhamos que tentar, no entanto, e continuamos de um lugar para outro. Dirigimos, nadamos e seguimos em frente.
No último lugar, quando a luz da tarde se desvanecia para um laranja difuso, algo chamou a atenção de Luciano debaixo d'água, perto da margem, eram minhas chaves. Estávamos radiantes e mal podíamos acreditar em nossa sorte. Para comemorar, voltamos para o lugar dele para algumas bebidas. Ele me levou por uma longa entrada arborizada e no final havia um trailer bem velho e enferrujado. Ele disse que estava alugando o espaço de um casal idoso, que não moravam lá, então estávamos completamente sós. Passamos pela sacada do trailer e entramos. Lá dentro, vi que a cozinha estava bagunçada, não apenas com algumas louças, mas com bagunça em todas as superfícies. Ele me conduziu para mostrar seu quarto. Era pequeno, mas não muito limpo, roupas sujas, um colchão no chão, uma caixa de plástico e alguns lanches como Doritos e cerveja barata. Tivemos relações sexuais, a luz amarela do trailer acentuando as manchas nas paredes. Depois, a faísca de diversão que senti quando nos conhecemos tinha desaparecido. Eu me senti nojenta e decidi que seria nosso último encontro. Uma semana se passou e mal nos falamos. Nosso breve caso estava terminando e eu não esperava vê-lo novamente. Minha mente se voltou para outras coisas. No próximo fim de semana, meus amigos estariam na cidade e eu estava animada. Fizemos planos para ir ao karaokê juntos no sábado à noite. Quando o dia chegou, fiquei surpresa ao receber uma mensagem de Luciano no meu celular perguntando se eu iria ao karaokê. Respondi que sim, e ele disse que estaria lá. Perguntei se ele não gostava de karaokê, e ele disse que foi convidado por uma colega de trabalho e achou que deveria me avisar que estaria lá com um encontro, caso eu também estivesse lá. Agradeci por ele ter tirado um tempo para me avisar, assegurei que não me incomodaria e desejei que ele tivesse um ótimo encontro. Por volta das 21h30 naquela noite, meus amigos e eu chegamos ao bar. As luzes suaves, o brilho de óleo refletivo e uma cena familiar demais. Pegamos nossas bebidas e escolhemos uma cabine com boa visão do palco. Senti uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Virei a cabeça, escaneando o bar, e nossos olhares se encontraram. Luciano e seu encontro estavam em uma cabine próxima, e ele estava nos observando. Acenou entusiasticamente com um grande sorriso. Sua acompanhante virou-se para olhar, e eu consegui acenar de maneira desconfortável. Estava tudo bem ele estar em um encontro, mas eu não queria anunciar que nos conhecíamos, nem deixar a situação desconfortável para seu acompanhante. Meus amigos estavam cientes do tempo que passamos juntos, das minhas impressões sobre a experiência e das mensagens que ele me enviou anteriormente. Todos achamos estranho que ele se esforçasse para interagir comigo na frente do seu encontro, mas sem problemas. Ele estava apenas sendo amigável. A noite continuou e nos divertimos muito, absorvendo a atmosfera, bebendo, ouvindo músicas e rindo. Algumas horas depois, estávamos sentados na cabine quando Luciano tropeçou em nossa mesa com sua acompanhante. Ele a apresentou como Ivone e se sentou ao meu lado, atraindo-a para a cabine. Um forte cheiro de álcool emanava deles, e eu podia ver que estavam embriagados. Ficou claro que ambos tinham bebido demais, com olhos vidrados e palavras arrastadas. Ivone parecia simpática apesar de seu estado e começou a contar uma história bêbada para toda a mesa. Meus amigos e eu estávamos bastante desconfortáveis, sem ter certeza do que estava acontecendo embaixo da mesa. Enquanto isso, a mão pegajosa de Luciano deslizou sorrateiramente sob minha coxa, com sua acompanhante ali presente. Eu fiquei chocada, mas sem criar uma cena, discretamente afastei sua mão e me desculpei para pegar outra bebida. Ao atravessar o bar, senti seus olhos queimando minhas costas, e, com certeza, quando me virei, ele estava me observando. Quando voltei, Ivone estava descobrindo que seu táxi havia chegado. Ela e Luciano trocaram um beijo desajeitado e boa noite, e então ficamos apenas nós e Luciano. O humor de Luciano mudou depois disso. Ele estava bêbado, sem perceber o desconforto da mesa. Podíamos perceber que ele estava remoendo o fato de seu encontro ter ido embora sem ele, então ele voltou sua atenção para mim. Ele passou o braço pesado sobre meus ombros, com hálito azedo, formando frases desajeitadas. Você é tão fofa, adoro sua risada, disse ele. Eu só queria que ele fosse embora. Quando ele se levantou para pegar outra cerveja, meus amigos e eu discutimos a situação. Um deles comentou, você sabe que pode fazer melhor do que isso, né? Eu concordei e, apesar de casual, percebi que havia cometido um erro.
Decidimos que seria melhor encerrar a noite mais cedo, pois não o víamos indo embora e me deixando sozinha. Como plano de contingência, se algo desse errado, as meninas iriam ao banheiro e sair pela porta dos fundos, enquanto nosso amigo distrairia Luciano e escaparia. Luciano voltou à mesa derramando sua cerveja na frente dele. Ele resmungou: "Para onde vamos agora?" Eu hesitei, mas meu amigo disse que todos nós íamos para casa. Luciano disse que nos acompanharia e educadamente recusamos. Ele estava encostado na parede, mal se segurando nesse ponto. Perguntamos como ele iria para casa e se poderíamos chamar um táxi para ele. Luciano disse embriagado que poderia simplesmente ir para minha casa comigo. Tentando rejeitá-lo da forma mais educada possível, disse a ele que meu filho estava em casa com a babá, então eu não poderia tê-lo lá, e ele não precisava saber que não era verdade. Ele recusou um táxi e disse que dormiria em sua caminhonete. Meus amigos e eu trocamos olhares. Era hora de acionar nosso plano de contingência. As duas garotas e eu nos desculpamos para ir ao banheiro, enquanto nosso amigo o distraía, saindo pela porta dos fundos. A fresca brisa da noite nos atingiu quando nos apressamos pelo caminho que levava ao hotel deles. Nosso amigo nos alcançou e disse que havia deixado Luciano para trás no bar. Mas todos nós estávamos aliviados por sair de lá e começamos a caminhar de volta para o hotel deles. Uma das garotas estava sóbria e se ofereceu para me levar para casa. Chegamos ao hotel e eu aceitei. Poucos minutos depois, meu telefone começou a tocar. Olhei para o identificador de chamadas e senti meu estômago afundar. Era o Luciano Derek. Eu sempre salvava os contatos pelo sobrenome. Abaixei o volume e deixei tocar. Para minha surpresa, ele deixou uma mensagem de voz. Liguei o viva voz e a reproduzi em voz alta. A voz de Luciano soava confusa, suas palavras se derretiam no telefone. Onde vocês estão? Eu ia te levar para uma balada! Foi quando o telefone tocou novamente outra mensagem de voz. Dessa vez, seu discurso embriagado estava mais intenso. Ele começou a expressar como não entendia por que eu ri, como eu magoei seus sentimentos e como estava apaixonado por mim. O tom de sua voz me abalou quando ouvi ele dizer "eu te amo". Havia algo sombrio e pesado nisso, deixando-me inquieta. Estávamos todos arrepiados, mas felizes por ver o lado positivo do hotel onde ficamos. Ao entrarmos no quarto, meu telefone começou a tocar novamente. Desta vez, a mensagem de voz enviou ondas de medo pelo meu corpo. A voz de Luciano tinha adquirido um tom de raiva enquanto repetia que me amava, mas estava realmente muito irritado comigo por tê-lo deixado no bar. Ele falou sobre como eu poderia fazer isso com ele, como o traí. A última coisa que ele disse antes de desligar ecoou no quarto do hotel: "Você sabe, eu estou realmente começando a te odiar pra caramba." Esse cara estava fora de controle, e eu estava aterrorizada. Fiquei aliviada por esse lado de Luciano Derek não ter aparecido quando estávamos sós naquele trailer imundo. Meus amigos me deram um abraço e disseram para ligar se precisasse de alguma coisa, mantendo-os atualizados. Meu amigo me levou para casa e, ao destrancar a porta e entrar na tranquilidade da minha casa, me senti exausta. Não tinha sido a noite que eu esperava, e o comportamento errático de Luciano realmente me assustou. Fresca de um relacionamento abusivo, suas ações no bar, seguidas das mensagens de voz, soavam como sinos familiares demais. Foi quando vi os faróis. Era muito tarde para alguém estar dirigindo pela minha rua. Eu olhei pela cortina, meu sangue gelou e tremi. Sentado na cabine de sua caminhonete laranja estava Luciano, acelerando enquanto cambaleava. Ele estava completamente fora de si quando ríamos, estava completamente alcoolizado. Como ele dirigiu pela cidade até minha casa? Como ele me encontrou? Lembrei imediatamente da semana anterior, quando ele me deixou depois de perder minha chave. Como pude ser tão estúpida? Eu mal o conhecia e só tínhamos nos encontrado 3 vezes. O rosto de Luciano estava impassível e marcado pela raiva enquanto ele sentava na cabine escura, olhando para minha casa. Ele não saía, apenas ficava lá, enquanto eu estava de joelhos espiando pela janela. Todas as luzes estavam apagadas dentro de casa, e eu tinha certeza de que ele não poderia me ver. Então, a tela do meu telefone acendeu. Ele estava me ligando novamente. Eu rapidamente o silenciei para que ele não visse a luz.
Com as mãos tremendo, reproduzi a mensagem de voz o mais silenciosamente possível. Luciano disse apenas uma coisa desta vez, em um tom de voz embriagado e quase zombeteiro: "Onde você está?" Eu estava aterrorizada. De alguma forma, eu não tinha realmente considerado que eu poderia estar em perigo, e justifiquei todo o medo com minhas experiências passadas. Certamente eu estava exagerando, e era minha culpa por interpretar demais. Eu não deveria estar tão assustada, e eu não queria causar um escândalo, mas aquela última mensagem de voz selou o acordo. Pensei que, mesmo que estivesse exagerando, ele era, pelo menos, um motorista embriagado. Liguei para 190 e a atendente disse que logo uma viatura chegaria no endereço. Enquanto eu espiava pela janela, vi Luciano sair de sua caminhonete. Ele tinha acabado de esperar. Seus pés pesados cambaleavam ao tocar o pavimento, e ele olhava ao redor. A voz de Luciano ecoava na noite enquanto ele começava a gritar meu nome. A selvageria em sua voz era tangível através das paredes, e ele apenas gritava para a rua: "Onde você está?" Luciano começou a cambalear em direção à minha casa quando as luzes vermelhas e azuis piscantes iluminaram a rua, destacando cada onça de raiva esculpida em seus traços. 2 carros de polícia se aproximaram, e os policiais saíram. Ainda estava espionando de dentro da minha casa escura, e não conseguia ouvir muito do que estava acontecendo. Eu os observei fazerem o teste do bafômetro nele, que, obviamente, ele falhou. Os policiais inspecionaram sua caminhonete, falaram por um tempo e um dos policiais veio até a minha porta. Falei com o policial sobre o que aconteceu e a perseguição do Luciano Derrick, que estava me assustando. Mesmo que suas ações fossem perturbadoras, não havia muito que pudessem fazer sem uma ameaça direta. O policial me informou que eles o levariam para passar a noite e que ele seria acusado de dirigir bêbado, mas que estaria solto amanhã. Ele me alertou para ter certeza de trancar as portas e permanecer segura. O guincho veio remover a caminhonete laranja da estrada, e pude vê-lo discutindo com os policiais. Eles não estavam aceitando suas desculpas, e o viraram para algemá-lo. Ele gritou uma última coisa olhando diretamente para a janela por onde eu estava espiando. Eu sei que você está aí. Por que não fala para estes policiais que é minha namorada? Eu voltarei. Assim que minha rua se encheu, ficou vazia. As sombras silenciosas da noite tardia engoliram o caos anterior no nada. Luciano me enviou uma mensagem de texto na tarde seguinte: "Desculpe pela noite passada. Eu estava naquele lugar." Respondi que suas ações eram inaceitáveis e como ele ousava aparecer na casa onde meu filho mora. Eu preferiria não ouvir mais falar dele. Ele pediu desculpas mais uma vez, e não ouvi mais falar dele desde então. Durante os meses seguintes, eu o via de vez em quando de bicicleta indo e vindo do trabalho, então eu sabia que ele havia perdido a carteira de motorista. Eu sempre temia que esbarrássemos um no outro, o que felizmente nunca aconteceu. Posso imaginar o quanto de raiva ele sentiu depois que aquela noite lhe custou a carteira de motorista. Descobri que ele se mudou há algum tempo, o que foi um grande alívio para mim. Eu não me sinto mais tão nervosa pela cidade. Então, Tinder, espero nunca mais ter que te usar. Vou para o Badoo para encontrar outro crush. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.